Oi, Centelha! Seja muito bem-vinda a esse novo quadro do canal que se chama Drops de Ayahuasca. Eu vou fazer alguns vídeos curtos falando para vocês, contando a minha experiência com a medicina da Ayahuasca. E esses vídeos têm a intenção de serem curtos, tá? E vão ficar na playlist Drops de Ayahuasca. Bom, esse primeiro vídeo é para falar como que a medicina chegou na minha vida. Essa playlist, ela tem a intenção de ser mais como um relato de experiência. Se você tem curiosidade de saber, né, ou de passar por essa experiência, é interessante que você pesquise bastante antes de consagrar, tá bom? A medicina, ela entrou na minha vida, eu entendo como um chamado. Porque anos antes, uma pessoa veio e falou para mim da medicina, mas eu não dei, assim, muita importância, né? E na fase bem complicada que estava no momento pós-pandemia, eu com crise de pânico, passando por um luto, a medicina voltou para minha vida. Bom, mas isso eu vou contar em detalhes. Foi no ano de 2017. 2017, eu estava trabalhando no estado como professora ACT. E as minhas aulas de artes, elas procuram ser aulas assim, fluídas, sabe? Eu gosto muito de trabalhar práticas artísticas e práticas que trabalhem os sentidos, né? A gente estava no meio de uma dinâmica e no final da aula um aluno me procurou, Renzo, grande beijo se algum dia tu ver esse vídeo. Foi você que me apresentou a medicina por primeiro. E ele veio falar, porque as minhas aulas, como eu fiz pós em arte-terapia, as minhas aulas sempre tinham um fundinho assim, terapêutico. E aí ele veio me falar, né? Professora, você já consagrou a Ayahuasca? Já ouviu falar? Eu disse, não, nunca. Que nome diferente. Aí ele pegou e falou assim, é indígena, né? Aí ele escreveu para mim no quadro, contou mais ou menos como é que foi a experiência dele, que ele tinha ido com os pais. A menina tinha 15 anos na época, tá? Passou-se, o quê? Mais uns 3 anos? Basicamente isso, mais uns 3 anos por aí, pós-pandemia. O ano de pós-pandemia, eu tive um burnout. Isso foi antes de encerrar o primeiro semestre do ano. Eu já estava bem esgotada mentalmente e fisicamente. Em agosto, meu avô faleceu e eu estava me relacionando com uma pessoa e também não estava bom o relacionamento. Então, nossa, era muita coisa meio que estourando ao mesmo tempo. E aí, passar pelo luto e deixar aquele trabalho que não estava me fazendo bem, tudo isso meio que foi estourando, assim, sabe, no meu corpo. E aí eu comecei a ter crises de ansiedade, crises de pânico. Perdi os movimentos do corpo. E aí eu fui procurar ajuda psiquiátrica, né? Saí de lá com uma lista de remédios para tomar, no qual eu tomei, assim, 1 mês, mais ou menos. Fiz tratamento 1 mês com aqueles remédios que o psiquiatra tinha me recomendado. Mas eu percebia que o remédio ele me deixava muito vegetativa. Ele me deixava assim muito grogue, sabe? Praticamente anestesiada, né? Eu ficava anestesiada mesmo. E aí eu pensei assim, eu não quero isso pra minha vida. Nessa época, eu quis entregar a guarda das minhas filhas pro meu ex-marido, porque eu não estava com condições emocionais de cuidar delas. Aí a avó quis ficar. E aí elas passaram esse tempo em que eu estava mal com a avó, que foi mais ou menos 1 ano. Enquanto eu estava me cuidando, né? Me tratando. Porque até o apartamento que eu morava, que era alugado por imobiliária, o dono tinha pedido. Então era muita coisa
acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E aí eu acho que entrou na minha vida bem nesse momento, quando eu estava fazendo a mudança do apartamento, uma vizinha do prédio falou para mim que fazia tratamento com a medicina. E a gente começou a conversar assim no elevador, falando das palestras do professor Hélio Couto, que ela tinha um adesivo no carro e eu também fazia. E aí eu puxei assunto com ela e a gente começou a conversar. E aí ela me falou que fazia tratamento num sítio em Itajaí, no bairro Brilhante, o Espaço de Cura Beija-Flor. É a Ana Paula. Nunca mais eu vi a Ana Paula. Só daquele dia do elevador. Então a Ana Paula realmente era para mim encaminhar. E eu passava muito tempo na cama, muito tempo, sabe, querendo desistir já de estar aqui. Se não fosse isso, né, a medicina ter chegado na minha vida, eu não sei o que seria, porque eu estava muito mal mesmo. E aí a Ana Paula apareceu e nunca mais vi. Foi só para trazer o contato da Kátia e do Jean para mim. Aí eu entrei no grupo de WhatsApp, e aí eu me informei com a Kátia como que eu ia chegar lá. E aí eu fui sozinha, com a cara e com a coragem, uns 15 dias depois ali, para minha primeira consagração. E eu pensava assim comigo, se não fosse aquele lugar ali para ter algo para mim, me curar, me ajudar, então não seria mais nada. Eu pensava assim, porque eu estava bem desesperançosa, bem baqueada, realmente. E aí eu fui. Hoje, nos dias de hoje, eu não iria assim na cara e na coragem, eu pesquisaria muito antes de ir. Eu fui assim na cara e na coragem, né? Eu pesquisei muito pouco sobre a medicina, mas eu sabia, eu tinha consciência de que ali isso seria um encontro espiritual. Disso eu sabia, que aquilo ali ia mexer com a minha espiritualidade. Disso eu tinha consciência. E aí eu fui. Não recomendo ninguém fazer isso. Consagrar sem pesquisar muito antes, sem pesquisar bem o local, sem ter certeza que você pode. Eu, no caso, eu tinha recém começado um tratamento com vários tipos de remédio. Eu suspendi todos eles para consagrar, né? Então não é qualquer pessoa que pode consagrar a medicina. Tem que ser consciente, e também não é em qualquer lugar que se pode fazer isso. Então, por isso que eu recomendo você estudar e pesquisar antes de consagrar. E a experiência para mim foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu saí de lá já me sentindo outra pessoa, sentindo como se uma carga pesada tivesse sido removida assim de mim. E aí, quando eu pisei o meu pé, tirei os sapatos e senti a sola naquele sítio, eu pensei, aqui tem algo para mim, porque eu sinto já no meu pé a energia. E foram 3 anos. 3 anos consagrando a medicina, 3 anos de autoconhecimento, e eu ainda estou nessa jornada de autoconhecimento, ainda consagrando as medicinas. Gente, esse vídeo é mais um resumo para contar sobre como eu cheguei à medicina e que ela me ajudou muito a passar por um processo de luto na minha vida, na qual eu estava encerrando várias coisas e eu tinha que ter um entendimento disso, né? Soltar as coisas. Se esse vídeo fez sentido para você, se você se conecta com a minha energia, não deixa de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá? Centelha, eu espero que você brilhe cada vez mais. Eu desejo isso para você, que você brilhe cada vez mais. Assim como eu estou cada vez mais me curando, me conhecendo e brilhando mais. Gratidão por estar aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!